A questão que é a figura que representar o padrão visível na tela. A equação que regula o fenômeno que a gente está estudando é essa aqui. Ela diz o seguinte: a força magnética é igual ao produto da carga pela velocidade, que tem um produto vetorial com o campo magnético. Esse aqui é o vetor campo magnético. Essa aqui é a velocidade dessa carga, que no caso desse problema é um elétron, é um feixe de elétrons na realidade. Portanto, para resolver essa questão, nós vamos ter que aplicar a regra da mão direita. Então, note que aqui o feixe, a fonte está aqui, né? Fonte de elétrons. Então, esse aqui é o feixe de elétrons que tem velocidade aqui para a nossa direita. Então, aqui teria um vetor velocidade que representaria a velocidade dos elétrons do feixe. Pela regra da mão direita, você tem que pegar a sua mão direita e colocar o polegar perpendicular a todos os outros dedos paralelos. A sua mão direita vai estar espalmada e todos os outros dedos vão estar na direção e sentido do vetor velocidade dos elétrons do feixe. Perpendicularmente a eles e, portanto, saindo do plano da tela desse computador, você terá o seu polegar. Como, no entanto, a carga que multiplica esse produto vetorial de V por B é uma carga negativa, já que é a carga do elétron, na realidade o seu polegar, ao invés de estar saindo da tela desse computador, vai estar entrando. Então, o que acontece no início, quando o campo magnético tem valor zero, como indicado aqui no gráfico? O feixe passa direto, sem nenhuma força, uma vez que o módulo desse vetor campo magnético é zero. Então, vai bater exatamente aqui no centro o feixe. Quando começa a haver algum campo, está indicado aqui que ele começou a aumentar, ele começando a aumentar, nós vamos ter uma força atuando, como já falamos, o polegar para dentro da tela, então o feixe será jogado para a esquerda, olhando essa tela aqui de frente, né? Ele será jogado para dentro da tela, mas sobre o eixo X. Quanto maior for o campo magnético, mais para essa região do eixo X estará o feixe. Só que chega a um ponto máximo e ele começa a diminuir, o campo magnético. Logo, o feixe vai voltando a posições anteriores, vai voltando até o campo chegar a zero, e aí o feixe volta a bater nesse ponto, e então o campo inverte. Ao invés de estar para cima, como está aqui, ele estará para baixo. O sentido do campo magnético será para baixo, o que inverterá então o resultado aqui do nosso produto vetorial. Por quê? Porque quando você aplicar a regra da mão direita aqui agora, os seus 4 dedos continuarão nessa direção e nesse sentido, uma vez que essa é a direção e sentido do feixe de elétrons. No entanto, como o campo magnético está para baixo, a sua mão, ao invés de estar espalmada para cima, estará espalmada para baixo. Então, quando você fizer o recolhimento desse vetor V para ele coincidir aqui com essa parte do vetor B, o seu polegar estará no sentido para dentro da tela do computador. E aí você vai considerar que a carga pela qual está sendo multiplicado o produto vetorial é uma carga negativa, de modo que a força magnética será uma força para fora da tela do computador. Então, isso trará, a partir dessa posição zero, o feixe começará a bater nessa região cada vez mais para cá do eixo X. Então, isso significa que, enquanto o feixe estiver aqui, o valor do campo magnético B, né, estiver nessa região e o sentido invertido para baixo, nós teremos os elétrons batendo nessa região como consequência dessa análise aqui da regra da mão direita que a gente aplicou. Do mesmo modo que aconteceu
nessa primeira metade aqui, nessa primeira parte, perdão, ele chegará a um valor extremo e, a partir daí, os elétrons voltarão a bater nas mesmas posições que eles já tinham batido e chegarão a bater novamente aqui no centro dessa cruz, né? Quando o B valer 0. Isso significa que os feixes ficarão sempre sobre o eixo X, sempre na horizontal, o que credencia a letra E como correta. Questão encerrada.